Vamos supor que você é a pessoa que vai fazer o wholesale. Você é a pessoa que está ali buscando uma casa com grande desconto, tá bom? O que é que você precisa saber? Assim, você tem que saber, não tem como você não saber aquilo. É você saber encontrar as propriedades com um grande desconto. Como é que você sabe que aquela casa dali, ela realmente tem um grande desconto? Como é que você sabe realmente que aquela propriedade ali, ela vai gastar 40 mil dólares depois de pronta e ela vende por 250 mil dólares? Arthur, como é que você sabe que aquela casa ali vale do jeitinho que está 120 mil dólares, mas você está pegando por 100? Como é que você sabe realmente que esse é o valor correto da propriedade? Então, para você que está fazendo wholesale, por exemplo, você precisa saber. A primeira coisa que você tem que colocar na cabeça é: não existe achismo dentro do mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos. Não tem achismo, tá? Não tem assim, eu acho que vai, eu acho que dá. Não, porque eu vi ali, fulaninho falou que dá. Isso não existe. Se vocês tiverem isso na cabeça, eles vão perder dinheiro ou não vão conseguir fazer nenhum negócio. Por quê? Porque aqui nos Estados Unidos, as propriedades, elas são, o valor dela está baseado no que está acontecendo na área onde está aquela propriedade. Então, o que acontece? Você começa a comparar coisas similares. Então, a primeira coisa que você tem que saber é: aquela propriedade ali, para eu saber que ela vale aquele preço, eu preciso encontrar alguma outra propriedade que foi vendida, que já foi vendida do jeito que eu acho que ela tem que ficar pronta, ou seja, ela já foi toda reformada. Por quanto aquela casa foi vendida? Ela tem a mesma quantidade de quartos? Ela tem a mesma quantidade de banheiros? Ela tem a mesma área, né? Mesmo metro quadrado? A rua dela é igual à rua do outro lado? Essa área aqui é melhor do que a outra? Tem alguma escola aqui que faz com que essa casa tenha um preço maior do que a outra? Então olha só, você começa a analisar essas informações para que você entenda o que é que pode acontecer naquela casa com base em outras casas similares que já foram feitas. Da mesma forma, você vai fazer o seguinte também: ok, então eu já entendi por quanto essa casa pronta ela fica, né? Então assim, eu já sei o valor dela final, porque já foi vendida em algumas casas por esse valor final depois de uma obra, tá? Agora a pergunta que não quer calar: como é que eu sei que aquela casa, antes da reforma, eu estou pagando barato ou caro, pagando 100 mil, 110 mil, 120 mil, que foi o exemplo que eu dei aqui? Como é que eu sei que essa casa eu estou pagando aí o preço certo nela? O que é que você vai fazer? Você vai analisar também as outras casas, ou essa mesma casa que já foi reformada e vendida, qual foi o valor que compraram aquela propriedade antes da reforma. Então você vai ver: opa, eu já sei quanto pagaram nessa casa antes da reforma e eu já sei por quanto ela foi vendida. Então, por exemplo, tem uma casa aqui que pagaram 110 mil, por exemplo, e ela foi vendida por 250. Então você vê, pagaram 110, venderam por 250. Então você já vê que tem toda essa diferença. Essa diferença daí é exatamente o valor que você pode ganhar, mais a reforma que vai ter nessa casa. Mas aí você não pega só uma casa, você começa a olhar outras casas. Então você começa a encontrar um padrão naquele lugar. Você acha outra casa que também pagaram 107, pagaram 107 mil e venderam por 249. Aí você acha outra casa que pagaram 112 mil e venderam por 251. Então você começa a encontrar várias casas no mercado ou na mesma área que você está querendo comprar uma propriedade, por exemplo, e você começa a pegar uma coisa que é chamada aqui nos Estados Unidos de comps. São os comparativos, né? Então você vai comparar coisas similares, vai comparar a casa que você está querendo pegar com o que já aconteceu no mercado. Então, Arthur, já entendi então. Então eu não posso achar. Não é que fulaninho falou que a casa vale 250, mas por que a casa vale 250? Que tipo de obra foi feita naquela casa? Quanto é que foi pago naquela casa? E as outras casas do lugar, o que aconteceu? Então, quando você começa a olhar por esse lado, essa é a primeira coisa que vocês têm que colocar na cabeça. Não existe achismo, tá? Você tem que olhar exatamente o que está acontecendo naquele lugar. E aí você